Me deu vontade de fazer esse vídeo a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela estava me relatando um problema que ela está tendo ali na relação amorosa que ela está tendo. E eu fiquei pensando como a gente não é educado para viver o amor corretamente, ou melhor, como a gente é educado e adestrado para viver o amor como se fosse uma relação que precisa ser sempre pesada, complicada e com muitos problemas e muitas crises. E hoje eu acho que não precisa ser assim, não precisa e não deve. A arte de ser leve é uma coisa que precisa ser praticada e a gente se trai o tempo todo. Por exemplo, essa minha amiga estava falando que ela estava parecendo que estava vivendo um caso, muito sem profundidade e tal. E aí eu fiquei me perguntando por que a gente acha que quando uma relação amorosa é leve, a gente acha que é apenas um caso, como se apenas um caso fosse pouca coisa. Se você tem o prazer de conviver com alguém e esse relacionamento é leve, esse relacionamento não pressupõe uma porção de cobranças e crises que são clichê, por que diminuir isso como se fosse apenas um caso? Quem sabe a alternativa para a nossa vida amorosa feliz, tranquila e serena e que nos faz bem, seja viver como se fosse um caso. Por que a gente tem que ficar procurando coisas, querendo consertar, querendo melhorar? Não, mas eu tô melhorando, não, mas ele tá melhorando, ou ela tá melhorando. O que é isso? E esse é o caminho para o fracasso de uma relação amorosa. E eu entendo o fracasso de uma relação amorosa quando o amor de hoje vira o desafeto de amanhã. Porque se é assim, não vale a pena ter nada com ninguém. Porque você vai correr o risco de perder o afeto de alguém, esse alguém virar o seu desafeto ou o seu ex-amor por conta de ciladas do dia a dia. Então, coisas corriqueiras, coisas pequenas que às vezes você pode relevar, não, mas não é assim, o certo não é esse. O certo é a gente que faz a nossa relação amorosa e é para namorado, mas também pode ser entre amigos, pode ser com pai e filho, né? Como mãe eu vejo muitas vezes que eu fico levando as coisas a ferro e fogo com a Rafaela, não pode ser assim. Aí eu falo, por que não pode? Né? De verdade, não sei quanto tempo essa relação vai durar, porque eu não sei quanto tempo eu vou durar, quanto tempo outra pessoa vai durar. Então por que não viver o leve? Por que não praticar a arte de ser leve? Eu acho que tem a ver com a nossa culpa que a gente carrega, né? Nossa formação judaico-cristã, sem querer entrar nos méritos de religião, mas a gente tem culpa por ter nascido, culpa pelo pecado original, a gente tem culpa e a culpa tem que estar presente. Se não tem culpa, tá errado, tá esquisito. É o contrário, é o inverso disso. Se tem culpa, se questione, existe motivo para a culpa? O que é a culpa? Né? Por que não desapegar dessa coisa? A gente relaciona, tudo tem que ter culpa, sacrifício, sofrimento. Então, quando tem uma relação leve, uma relação gostosa, a gente acha que é pouco, que não é de verdade. É exatamente o contrário. Tem que ser leve, se tem sacrifício, se tem culpa, se tem cobrança, para. E muitas vezes quem faz tudo é quem está falando. A maior parte das vezes quem faz tudo é quem está falando. E aí essa conversa com essa amiga minha foi maravilhosa, porque a gente se questionou numa porção de coisas e chegamos à conclusão que a gente não sabe amar, não sabe viver o amor, não sabe ser leve, fica se culpando, se enchendo de coisas, se carregando. Tudo isso bobagem, tudo isso não precisa. Nada que um bom humor, nada que uma noite bem dormida não resolva. Não quer dizer que às vezes você não precisa sentar, conversar e rever as coisas, mas esse tipo de encarar uma crise é um jeito criativo, é um jeito produtivo e que resulta em alguma coisa de positivo. Não fica discussão pela discussão, porque quando a gente discute com essa culpa, com essa coisa de sacrifício, a gente fala o que não deve e ouve o que não precisa. Então, e aí vai ficando, né? E aí tudo isso vai ficando na bagagem. Até que chega um dia que você fala, não quero mais, porque ele é assim, porque ele é assado, não é pra mim, enfim. Acaba uma relação que poderia ser legal, que poderia ser construtiva, em nome de nada, em nome de uma educação, educação sua, minha, de todos nós, que embanana tudo, né? Que faz com que a gente ache que é certo o que é errado. Não é certo sofrer, não é certo se diminuir, não é certo ter que fazer sacrifício, não é certo querer melhorar para agradar o outro, ou querer que o outro melhore para te agradar. Isso é que não é certo. Querer forçar essa barra é pedir para uma relação amorosa, não dá certo. E repito, relação amorosa em todos os níveis, com os seus amigos, com os seus pais, com os seus familiares
e com a pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso e sexual. Enfim, achei que vale a pena dividir isso com vocês.